Hoje, 29 de junho, Mercúrio fica retrógrado em Câncer e só volta ao seu movimento direto no dia 23 de julho, quase um mês aí, hein? O que significa uma retrogradação, tanto fisicamente quanto energeticamente? Por que Mercúrio retrógrado é tão falado nas redes sociais, muitas vezes de forma superficial e cômica? Qual o ensinamento para cada signo dessa retrogradação? Sombra, luz no dia a dia prático, e qual arcano do tarô vai espelhar essa retrogradação para todos os signos, para que você possa usar isso e crescer, expandir. Tudo isso é assunto desse episódio. Olá, eu sou Renata e esse é o Conselho. Aqui a gente fala de astrologia e tarô para o despertar de uma nova consciência e como experimentar isso na vida prática, para mais leveza e felicidade. Então vamos lá. Em primeiro lugar, você precisa saber o que é uma retrogradação. Primeiro, do ponto de vista físico, tá certo? Bem rapidinho. Fisicamente, nenhum planeta realmente anda para trás. Não existe isso. A retrogradação é um efeito visual causado pela diferença de velocidade entre a Terra e o planeta observado. Não existe retrogradação só de Mercúrio, tá? Então, quando a Terra ultrapassa ou ela é ultrapassada por outro planeta, né? Da nossa perspectiva, esse planeta parece desacelerar, né? Às vezes parar e às vezes até voltar a alguns graus do zodíaco. É um fenômeno de perspectiva semelhante àquilo que acontece quando a gente está em um carro e outro veículo parece se mover para trás, sabe? Mesmo indo para frente, né? Na verdade, ele parece que tá indo para trás. Você já teve essa experiência? É isso, ok? Do ponto de vista energético, o que uma retrogradação significa? Na linguagem simbólica da astrologia, a retrogradação, né, esse movimento para trás, representa uma energia para dentro. Então, em vez de avançar para novas experiências, a gente é convidado a revisar, a reavaliar, reconsiderar, reorganizar, recuperar, um monte de alguma coisa que está esquecido, corrigir esses desvios de rota. E o planeta Mercúrio, ele governa a nossa comunicação, o nosso pensamento, a aprendizagem, documentos, contratos, porque tem a ver com essa comunicação, tecnologia, deslocamentos, porque Mercúrio é o deus Hermes na mitologia grega, aquele que tem asinhas nos pés, então deslocamentos. Por isso, durante a retrogradação de Mercúrio, esses temas entram todos em um processo de revisão. E Mercúrio retrógrado ficou tão famoso e falado, né, nas redes sociais, porque os efeitos dele são muito fáceis de perceber, né? Quando Saturno, por exemplo, retrograda, né, o processo é lento, porque Saturno é o senhor do tempo, né? Mas quando Mercúrio retrógrado acontece, ele é rápido, ele é o deus Hermes, ele tem as asinhas nos pés. Então, tudo que é conectado com a comunicação, né? E-mails desaparecem, as mensagens são mal interpretadas, pessoas do passado reaparecem do nada, alguns planos precisam ser refeitos, equipamentos falham, estragam, informações importantes surgem só depois. Mas olha, eu tenho que confessar que eu tenho muita dificuldade em aceitar a banalização de Mercúrio retrógrado nas redes sociais, né?
quando eu vejo vídeos do tipo, Mercúrio retrógrado estragou minha vida, né? Ou então aquelas falas, não assine nenhum contrato durante Mercúrio retrógrado, não comece nenhum relacionamento durante esse período, sabe? Esse tipo de coisa, tenho certeza que vocês já viram, né? E apesar de eu achar alguns deles bem engraçados, eu acho que o que eu tô querendo dizer aqui é que essa visão simplista leva muita gente a não levar a retrogradação de Mercúrio como o portal de cura que ela carrega para o nosso despertar prático. E eu levo a astrologia como uma ferramenta do meu despertar da consciência muito a sério, tá certo? Então eu não podia deixar de passar essa mensagem para vocês. Enfim, Mercúrio retrógrado não vem para atrapalhar, né? Ele vem para mostrar aquilo que foi feito com pressa, que foi feito com distração, falta de consciência. Então, a pergunta não deve ser o que Mercúrio está bloqueando. A pergunta tem que ser o que precisa ser revisto antes de seguir em frente, antes de seguir adiante, tá? Então, olha só, Mercúrio retrógrado está em Câncer, tá certo? Câncer é memória, é passado, é pertencimento, é história emocional, é família, né? Câncer é aquilo que ainda vive dentro de nós, dos nossos antepassados. Enquanto Mercúrio caminha, né, de 26 graus para o 16º grau de Câncer, ele parece voltar para dentro das águas emocionais, né? Então, os temas para serem revistos e ajustados vão incluir aí conversas que não foram concluídas, feridas familiares, padrões herdados, histórias antigas, aquelas memórias esquecidas, necessidades emocionais que não foram expressas. Olha só, essa retrogradação está perguntando o que você sente e que você nunca disse. Então é muito profundo, né? O arcano do tarô que espelha essa retrogradação é a Lua, porque a Lua, ela fala dessa memória inconsciente, dos sonhos, das emoções ocultas, das ilusões emocionais, né? Daquelas histórias mal compreendidas, aqueles conteúdos que emergem das profundezas, né? E Mercúrio normalmente busca uma clareza mental. Então, em Câncer retrógrado, ele mergulha aqui nas águas da Lua, exatamente como essa mulher aqui. A mente, ela passa a conversar com as emoções. E isso nem sempre é confortável, né? Então, o convite não é escutar o que o coração vem tentando dizer há muito tempo, ok? Esse é o grande convite. Agora, tudo fica mais interessante, gente, quando a gente separa por signo. Porque essa revisão, esse ajuste profundo de Mercúrio retrógrado em Câncer, ele vai ficar mais específico, né? Porque a gente consegue ver as casas astrológicas. Por exemplo, Áries tem Câncer na casa 4. Essa revisão é da relação com a família, com a ancestralidade, o lar. A pergunta mais profunda para Áries nesse período é a seguinte: quais histórias familiares ainda influenciam as suas escolhas, né, Áries? E o arcano que representa essa retrogradação para Áries é o 10 de copas, né? Ou seja, plenitude emocional, cura do coração, reconciliação interna, né, que transborda para os seus, para as pessoas ao seu redor, para a vida. Esse é o convite, né? Esse é o final da retrogradação, é rever tudo isso. Agora, Touro tem Câncer na casa 3, né? Então é um período de revisão da comunicação, casa 3. Então aquelas palavras guardadas,
vão voltar para a superfície, né? E a pergunta para trabalhar essa retrogradação é: o que você precisa expressar com mais honestidade, touro? Ok? O arcano que espelha esse Mercúrio retrógrado para você é o As de Espadas, que é o insight, a lucidez, a decisão interna, aquele clique interno que muda tudo, certo? Bom, Gêmeos tem Câncer na casa 2, ou seja, revisão da autoestima, do dinheiro, do valor pessoal, né? Assuntos da casa 2. E a pergunta de transmutação para Gêmeos é: o seu valor depende da aprovação dos outros? Não deveria. Reveja isso. O arcano que te ajuda a internalizar essa pergunta, Gêmeos, é o 9 de Ouros, que é o reconhecimento do próprio valor. O 9 de Ouros representa aquela pessoa que aprendeu a se sustentar emocionalmente, materialmente, espiritualmente, e agora desfruta da vida com presença. Então, olha aí onde que você tem que chegar no final dessa retrogradação. Tem não, né? Enfim. Câncer tem Câncer na casa 1. Então, é uma revisão profunda de identidade, né? É uma atualização emocional do eu. E a pergunta para Câncer é: quem você está se tornando? E o arcano é a Imperatriz. Ele espelha aqui o amor próprio, a autoaceitação profunda que você estará harmonizando nessa retrogradação, Câncer, ok? Bom, Leão tem Câncer na casa 12. E os velhos conteúdos inconscientes vão retornar nesse período, Leão, tá? Sonhos, as intuições, né? Intuições vão se intensificar. E a pergunta profunda que você deve trabalhar nesse período é: o que você está evitando sentir? O arcano do eremita vai te levar fundo nessa pergunta e te dar coragem, né, de caminhar sozinho para ouvir a própria luz. Muito bonito. Olha só, Virgem tem Câncer na casa 11. E Virgem vai ser convidado a revisar amizades, grupos, sonhos futuros, todos os tópicos da casa 11. A pergunta de transmutação é: quem realmente caminha ao seu lado? E o arcano só poderia ser o 3 de Copas, né? Que te convida a celebrar com quem vibra na mesma frequência que você. Muito bacana, né? Bom, Libra tem Câncer na casa 10. E a revisão desse período para Libra fica por conta da carreira e do propósito. Então, se pergunte durante essa retrogradação: será que a sua vida profissional reflete quem você é hoje, Libra? O arcano que te ajuda nisso é o Imperador, que espelha a soberania pessoal, né? O Imperador é a construção consciente da própria vida, tá certo? Bom, o próximo signo, Escorpião, tem Câncer na casa 9 e vai ser chamado a revisar crenças durante esse Mercúrio retrógrado, que é o assunto da casa 9. Então, verdades antigas podem ser questionadas, né? E a pergunta que esse trânsito tem para você, Escorpião, é: no que você acredita porque é verdade e no que você está acreditando por hábito? O arcano do Hierofante vai te ensinar a encontrar a sua verdade interna, né? Então, se questionando o que é o seu valor e o que você herdou sem consciência, tá certo? Sagitário tem Câncer na casa 8 e vai trabalhar transformações emocionais profundas nesse Mercúrio retrógrado. Questões de confiança, de entrega. A grande pergunta para transmutação é: o que você ainda precisa liberar? O arcano que vai te ajudar nessa liberação é a morte,
que fala que alguns encerramentos são inevitáveis, irreversíveis. Porque, afinal de contas, quando a gente perde algo, pode significar ganhar a nós mesmos, né? Então, olha lá. Capricórnio tem Câncer na casa 7 e os relacionamentos entram em período de revisão, tá certo? Conversas importantes vão reaparecer. A pergunta de transmutação para você é: como você pode se relacionar de forma mais consciente? E o arcano, os enamorados, vai te ajudar na construção dessas uniões verdadeiras de alma, né? De escolhas feitas com consciência. Muito lindo também. Adoro. Bom, Aquário tem Câncer na casa 6 e vai ser chamado a rever aí como está a sua rotina, o seu trabalho, o seu autocuidado, ok? E a pergunta-chave para essa retrogradação é a seguinte: será que os seus hábitos sustentam a sua saúde emocional? Bonito. O arcano que te guia é o 8 de ouros, né? O 8 de pentáculos, que ensina que a dedicação àquilo que importa de verdade para você gera propósito e um consequente crescimento sólido, tá certo? E finalmente, Peixes, que tem Câncer na casa 5, nesse Mercúrio retrógrado, traz um convite para uma revisão da sua criatividade, do seu prazer, da expressão do seu coração. A pergunta aí que permeia essa retrogradação é a seguinte: você está permitindo que a sua alma se expresse? O arcano, o Sol, te ensina que não tem necessidade de se esforçar para ser luz. A luz simplesmente é. Esse arcano aqui representa a sua verdade e como você expressa ela com naturalidade, tá certo? Enfim, gente, a mensagem central dessa retrogradação de Mercúrio em Câncer é sobre escutar a voz da memória emocional. Então, algumas histórias vão precisar ser encerradas por conta dessa revisão, outras histórias precisam ser compreendidas talvez pela primeira vez, e algumas histórias precisam simplesmente ser acolhidas, certo? Então, vamos aproveitar essa energia para perceber que nem tudo o que ficou no passado realmente passou. Essa é uma grande verdade, né? Muitas vezes, uma parte de nós continua lá no passado, esperando ser vista, ser ouvida, ser integrada, certo? Bom, se esse vídeo ressoou com você, curta, compartilhe, se inscreva para mais conteúdos sobre como aproveitar a astrologia e o tarô para o autoconhecimento e para a evolução. Cuide-se!